A gente sabe que quanto mais cedo se implantar, é melhor. Melhor para o desenvolvimento cerebral. Então, isso também traz os implantes precoces com a triagem auditiva neonatal. Então, isso daí mostra muito de todas as políticas públicas para que cada vez mais cedo a gente implante os pacientes. O que não pode acontecer é, por exemplo, o seu paciente não passou no teste da orelhinha, não passou no teste, não passou no reteste, e aí essa criança está lá, né? E aí, depois de algum tempo, essa criança começa a não desenvolver fala, começa a não reagir. Então, a gente tem que realmente seguir as políticas públicas para que a gente consiga implantar precocemente esses pacientes, né? Sim. Existe uma coisa que atualmente tem atrapalhado um pouco. Normalmente, quando se falha no teste, na triagem. Não, quando se falha assim, quando você não segue o protocolo e a criança passa sem uma avaliação, a criança vai ter uma segunda oportunidade, uma repescagem na hora de desenvolvimento da fala. Você vai falar assim, a criança não está falando. Uhum. Assim, uma coisa que atrapalha muito é que às vezes se pulam etapas. E você tem crianças que às vezes já chegam com diagnósticos como apraxia de fala, autismo, e não fizeram ainda a avaliação. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um paciente que era diagnosticado como autista e, na verdade, ele era surdo. E atrasou. Então, a gente precisa estabelecer muito bem o quê? Alteração na fala, antes de mais nada. De qualquer coisa. Avaliar a audição. Avaliar a audição. Mas meu primo falou com 2 anos, falou a primeira palavra. O pai dele falou... o pai dele demorou. Tá, tudo bem. Eu não estou falando que ele tem uma perda auditiva. Mas eu preciso avaliar. Mas ele precisa fazer. Você precisa excluir. Mas eu acho que ele tem um comportamental que lembra autismo. Tudo bem. Bem provável que seja. Mas primeiro você vai fazer. Mas tem que avaliar Por quê? Porque se esse paciente for condenado a não desenvolver a fala por uma coisa tratável em 2023, eu acho que é um pecado enorme. Se perde muito. Eu até fui para um congresso e era sobre uma aula sobre implante, mas era também de avaliação, estava toda a avaliação auditiva. E tinha uma foto de 3 crianças, pequenininhas, menos de 1 ano. E aí embaixo estava escrito, senhor pediatra, qual dessas crianças é surda? Então... Ótimo isso, né? Então, assim, como é que eu vou saber? Não passou no teste da orelhinha, atrasou, tem atraso no desenvolvimento, precisa encaminhar. E assim, uma coisa que eu acho importantíssima. Existem protocolos para isso. E mesmo paciente prematuro. Eu atendo muito paciente prematuro que tem todos os fatores de risco para perda auditiva e o paciente chega para avaliação auditiva com 1 ano de idade. O prematuro, ele tem um problema. É que eu acho que os pais são tão bombardeados com coisas. Então, por exemplo, nossa, ele está teve mudando isso, sabe? Isso. Mas assim, eles são tão bombardeados que eles estão lutando para tirar uma sonda, para fazer isso, aquilo. Assim. A hora que eles relaxam, é que vê, nossa, ninguém encaminhou. Tinha coisas mais urgentes naquele momento. Então, assim, por isso que assim, não pode depender da pessoa lembrar. Mas tem que ser um protocolo. Tem que ser um protocolo. Tem que ser uma coisa assim, olha. Mas é isso que eu digo, não avaliou ainda a audição? Avaliou a audição do seu filho, que isso vire uma rotina. Aonde? No consultório do pediatra. Porque quem está acompanhando a criança mensalmente até o 1º ano de vida é o pediatra. Sim. E a gente pegou pacientes, e tem paciente recentemente, e isso daí, essa figura aí, ela me impactou bastante, sabe? Quando mexe... Agora, chegou lá, né? Exatamente, porque a gente teve uma criança que foi exatamente isso, né? E outra coisa que eu acho que a gente não deve deixar de sempre... não pode menosprezar
é o que a mãe está trazendo. Então, o que a mãe está trazendo, e sempre agregar aquela percepção. Porque quem que fica com a criança? Sim. Né? Então, tem mães que falam, eu levei no pediatra, o pediatra falou, não, isso daí até 2 anos fala, ele vai falar. Só que a mãe fala, mas eu chamo, ele não responde, ele não está falando. E aí, o que acontece? Perda auditiva.